E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e eu vou ensinar para vocês de uma vez por todas o funcionamento de uma Flexbox. Como que a gente consegue colocar o código aqui no HTML e ele se traduzir para uma página visual aqui em HTML, a gente conseguir alinhar certinho no meio, na esquerda, na direita, em cima. Essa parte ela é bastante complicada para quem está iniciando, porque precisa de um pouquinho de abstração, mas vocês vão ver que do jeito que eu vou ensinar aqui, vocês vão entender 100%, beleza? Então, deixa eu alinhar aqui a câmera, peraí, ó. Deixar ela pra cá, quem sabe faz ao vivo, né? Show! Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente vai fazer vai ser, ó, eu já tenho o nosso HTML aqui e, basicamente, eu já tô usando o Live Server para ele traduzir. Então, essa parte já do HTML, a gente já tá utilizando ela. Tanto que se eu coloco aqui P, coloco o allo, aqui ele vai aparecer. Então, tá tranquilo, ele já tá funcionando, né? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, para vocês entenderem, a nossa tarefa é alinhar vários cards. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um card. Então, eu vou colocar uma div aqui. E essa div vai ter, sei lá, um alô. Mas essa div, ela vai ter um style. Ó, no HTML, eu criei um HTML padrão, em que tem um head, tem um style aqui, tem um body, e aqui a gente vai ficar colocando todas as nossas interações. Deixa eu deletar, que apareceu o alô. E basicamente eu vou criar o nosso componente, eu vou criar a nossa estilização do card. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar que a altura dela é 200 pixels, vou colocar que a largura dela também é 200 pixels, um quadradão assim, né? E vou colocar também o background, eu vou colocar, sei lá, um gray, um cinza. E aqui, eu vou colocar aqui o class name, não no body, mas na div aqui, ó. E o class name é do React, eu tô confundindo agora. E aqui tá nosso allow, né? Com esse cardzinho. Talvez ele ficou muito grande, eu vou colocar de 100 pixels só pra ficar um pouquinho mais fácil da gente ir organizando todos os elementos. E pessoal, a grande tarefa que a gente tem agora, como que eu coloco esse card aqui no meio? Isso é interessante, né? Então, ó, eu posso criar uma div, que vai ser nosso container. E vamos entendendo como que a gente faz, né? Vou criar uma class aqui, que vai ser container cards. E agora vamos estilizar esse container cards. Aqui, pessoal, eu vou fazer sem flexbox, para vocês entenderem como que poderia ser feito isso, né? Por exemplo, eu posso colocar um padding left de 50%. Ó, ele já ficou até no meio, né? E aqui eu posso definir, ó, eu vou criar só uma outra classe aqui, uma outra div, por quê? Porque eu não quero pegar toda a nossa página aqui, né? Então eu vou colocar ela, que é tipo basicamente o ponto page, e ela vai ter, ó, uma altura de 50 VH, por exemplo. E 50 VH é o que, né, pessoal? É 50% da tela que o usuário está mexendo. Só para meio que definir essa parte, né? E vou colocar o widget, que ela vai ser 100%. Então, agora eu só vou colocar essa page aqui. E beleza. Então, ela tá aqui, né? Basicamente, então, agora ela tem 50 VH. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que colocar um padding top de 50% também. E ela ficou aqui, provavelmente ela passou, ela tá 50% da tela, eu acredito, né? Se eu coloco aqui, ó, se a altura dela é 50 VH, então na verdade eu tenho que colocar 25, né? Ó, ela ficou menor. E aqui, o que eu posso fazer, ó? Eu vou só colocar um background pra gente realmente entender o que tá acontecendo. Eu vou colocar blue. Ó, então aqui vocês podem ver que ela nem tá alinhada no centro ainda. Por quê? Porque ela tem uma altura, que é de 100 pixels, né? Então eu tô falando que ela tá 25 VH aqui. Então nessa parte aqui ela tá até no meio. Mas ele não tá considerando, na verdade, a altura desse card. Então, pessoal, se a gente for tentar fazer todas essas partes, vai ficar extremamente complicado pra gente deixar responsivo, pra gente fazer qualquer coisa em função disso. Inclusive, eu vou até inspecionar, ó. Se vocês apertem com o botão direito e cliquem em inspecionar, fica bem mais fácil de conseguir visualizar os elementos. Eu vou deixar aqui embaixo, só para ficar mais fácil, né? E aqui dá para realmente a gente ver, ó. Tem a div containers e, ó, ela tem o padding left
que é basicamente todo esse container que a gente está fazendo, né? A gente colocou os 50% e o top é 25VH. Se a gente colocar essas propriedades no card ainda, ó, deixa eu... Ih, aí ele já buga tudo, né? Deixa eu tirar essa propriedade e, na verdade, aqui eu vou colocar margem. Margem e margem top, que aí ele não fica com padding. E aí ele acabou bugando tudo, porque parece que esse page aqui ele subiu. Então, pessoal, esse não é o jeito ideal da gente conseguir posicionar os elementos. E é por isso que a gente utiliza a Flexbox. Até porque, se a gente colocar mais um card aqui, ó, agora eu quero colocar 2. E aí ele vai dar super problema. E aí como que eu vou colocar um do lado do outro? É exatamente por isso que a gente vai utilizar essa Flexbox, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, pessoal, eu vou tirar esses margin left, top, isso aqui a gente não vai utilizar ela. E, beleza. Então, agora eu vou tirar esse cards aqui e vai ter só um cardzinho e ele tá só com... ele não tá com nenhuma estilização, né? Então, como que a gente consegue utilizar esse display, flex e tudo mais, né? Como que a gente consegue pegar esse Flexbox e aplicar aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é colocar uma propriedade do CSS que chama Display Flex. Mas peraí, não mudou nada? Mas não mudou nada porque é normal assim. E mais do que isso, o que eu vou fazer com vocês? Porque eu não quero simplesmente falar, explicar para vocês, você coloca Display Flex, tipo, tem a Flex Reaction. Como que eu sei disso? Como que eu aprendi isso? Eu vou mostrar para vocês no próprio site do W3School. Eu já tenho até aqui ele carregado, né? Deixa eu só vir um pouquinho para cá para aparecer aqui, ó, tá certinho. A gente vai ler o site e vai entendendo para que serve ela. Então, quando eu olho aqui, ó, existe o Flexbox e aqui ele tá falando, ó, é basicamente pra gente deixar de um jeito flexível. Então quer dizer que, tipo, a gente não vai colocar um padrão, ele vai estar flexível de acordo com o que é a estilização que a gente quer fazer, né? Então, ó, Flexbox Elements. E aqui ele coloca flex, 1, 2, 3, e eles ficam, tipo, todos alinhados, assim, em row, né? Que é em linha. Mas esse aqui, ele tá só dando uma introdução, a gente vai vir no Flex Container. E aí, qual que vai ser o primeiro ponto que a gente vai entender, pessoal? Ó, o que ele faz aqui? Ele coloca Display Flex, que é o que eu fiz, ó, Container Cards, Display Flex. E aqui ele mostra, ó, que tem a Flex Reaction e tudo mais. Então, pra gente começar a entender. Pessoal, sempre quando vocês forem trabalhar com Display Flex, vocês têm que entender o eixo principal. Porque esse eixo principal, ele vai te ajudar muito quando a gente for tentar pensar nos alinhamentos. Então, ó, quando você coloca o Display Flex, o eixo principal já vira row. O que quer dizer? Quer dizer que, ó, eu coloquei Display Flex aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho mais pra cá agora. Eu coloquei Display Flex aqui, né? Se eu coloco mais um elemento aqui, ele vai estar com uma row. Olha que interessante, ó. Se eu até coloco, por exemplo, um padding, eu vou colocar uma margem. Uma margem de 2 pixels. Só para ele ficar assim, ó. Eles estão de um jeito... eles estão em row. Eles estão em linha, né? Se a gente até olhar aqui, dá pra gente procurar a propriedade, que é o Container Cards, e a gente vai ver que ela ocupa a row inteira aqui. Isso é uma coisa bem interessante, né, pessoal? Porque se a gente fosse ter que organizar cada um dos cards e deixar um do lado do outro, ia dar um puta problema, assim. Ia ser bem complicado. E aqui, no próprio site do W3, eles mostram que a primeira propriedade que eles ensinam, assim, é o Flex Reaction. Porque nem sempre a gente vai ter que deixar as coisas em row. Às vezes, a gente quer deixar em coluna, né? Quer ficar um embaixo do outro. Então, o que a gente tem que fazer? É só colocar essa Flex Reaction column. E olha que interessante, ó. Vai ficar um embaixo do outro. Então, isso é super importante pra gente entender, pessoal. Só que ainda a gente não resolveu aquele problema lá de colocar os itens no meio, né? E aí que a gente vai entender, ó, a segunda propriedade. Aqui eu vou mostrar pra vocês o column reverse depois, que é basicamente pra gente deixar reverso, né? Fica mais fácil de eu fazer depois. Aqui ele mostra o flex wrap, que eu também vou fazer depois. Mas aqui, ó, a gente vai entender o justify content. O que isso significa, pessoal? Vocês lembram de eu ter falado que a gente sempre tem que tomar cuidado com a parte do eixo principal? Ou seja, tem um eixo principal. Quando a gente trabalha com row, o nosso eixo principal é esse daqui, ó. É de linha.
Quando a gente trabalha com column, o nosso eixo principal é vertical, né? Então ele tá no vertical assim. E por que que isso é muito importante? Porque tem a propriedade que é o Justify Content. E se eu coloco o Justify Content Center? Eita, aqui ele tá atualizando, ó. Justify Content Center, e eu vou tirar essa margem aqui, ó. Ele basicamente, ele vai deixar todos os itens centralizados. Por que que isso não tá acontecendo nesse momento? Ele não deveria ficar centralizado pelo eixo que eu tinha falado para vocês, mas o problema disso é que esse container cards, ele não tem tamanho, né? Então ele tá utilizando o tamanho aqui total. Então, na verdade, eles estão centralizados. Só que ele tá usando o tamanho total dos cards. Então, o que que a gente vai colocar? Vai ser uma widget 100%. Na verdade, não widget, né? No caso aqui que a gente tá fazendo é a altura. Então, ó, se eu coloco a altura 100%, que quer dizer que esse container cards, ele tá pegando 100% da altura do pai dele, que na verdade é o pages, que ele tem, que é o page que ele tem 50 VH. Então, olha que interessante. E aí, como eu falei para vocês, sempre o Justify Content, ele vai olhar o eixo principal, que no caso é o column. Mas e se eu deixar row aqui? Que na verdade eu não precisaria colocar, né? Ó, ele vai deixar centralizado no eixo principal, que na verdade agora ele é row. Então ele tá centralizadinho aqui. Olha que interessante. Aqui eu também vou colocar a width 100%, só para ficar certinho, para não dar algum problema disso. Mas aí fechou, pessoal. Então agora, o segundo ponto que a gente tem que fazer. Porque eu falei de deixar os itens no meio, né? Então, qual que é a outra propriedade que a gente tem? É o align itens. Ó, se eu for ver aqui, no que o W3 School tá falando, né? Que ele mostra várias coisas que eu ainda vou mostrar para vocês, né? Mas o align itens, basicamente, ele mexe com o eixo secundário. Ou seja, como a gente está em row aqui, o eixo principal ela é a linha. Ou seja, agora ele vai estar centralizando aqui com o center no meio, que na verdade é o eixo secundário, que vai ser a coluna. Então, se eu troco aqui, ó, e coloco column, ele ainda vai estar central, só que agora ele vai estar em column, né? E, por exemplo, se eu tiro o align, se eu tiro o justify content, ó, tipo, o que vai acontecer? Eu vou até deixar um tempo, né? Como o justify content é para mexer no eixo principal, e o eixo principal agora é coluna, o que vai acontecer se eu tiro o justify content center? Ó, ele vai mexer, ele vai parar de centralizar no eixo principal, que na verdade que é a coluna, né? Então, ele ainda vai continuar centralizado no eixo que não é principal, que no caso vai ser a linha, né? Então, ele vai continuar aqui, só que provavelmente ele deve subir. Então, olha aqui, ó. E deixa eu salvar. Opa, peraí. Aqui bugou. Aqui, deixa eu salvar. E ele foi lá e subiu, né? Então, pessoal, vocês aprenderem isso já é tipo 90% do que vocês vão ter que fazer. Juro mesmo. Porque isso já é assim, provavelmente você vai utilizar algumas outras propriedades que a gente vai aprendendo aqui, mas se vocês pegarem essa ideia dos eixos, isso vocês já vão entender 100% de como que funciona essa parte da Flexbox, né? Então agora a gente só vai vir para mais alguns elementos aqui, e agora eu vou subir, vou mostrar o que o site do W3 School mostra, né? Sempre olhem a documentação. Como que eu sei disso tudo? Porque eu tô olhando a documentação. Então, ó, agora a gente vai deixar ele com display normal, vou tirar esse column, e vou deixar, vou tirar esse align items. Então, ó, se a gente olha aqui, tem vários itens. E aí eu vou colocar, tipo, vários desses allows. Ó, na verdade, eu vou colocar, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele vai estar vários itens aqui, né? Então, agora, pessoal, o que a gente vai aprender? Algumas outras propriedades que elas ajudam muito de quando a gente for começar a mexer com vários elementos na tela. Então, olha aqui, ó. Se eu aumento... deixa eu colocar o widget aqui com 200 pixels, por exemplo. Aí, ó, vou colocar até 300, 400 pixels. Aqui, ele provavelmente, ele tá com um card aqui, ó, mas esse card tá muito maior. Só que ele tá delimitado, assim, pela linha, né? Ele só tá utilizando o máximo que ele consegue. Mas ele não tá
tipo, indo os 400 pixels que eu falei para ele ter. Na verdade, se a gente olha aqui, ó, ele tá com 339. O que não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele fique com 400 pixels. Então, existe uma propriedade que chama o quê, ó? Flex Wrap. E aqui, ó, tem o Wrap Reverse, tem No Wrap. Aqui eu vou colocar Wrap. E o que vai acontecer? Todos os elementos aqui, ele acabou expandindo na tela, né? Porque esse elemento aqui é muito pequeno. Mas basicamente, ó, deixa eu diminuir, colocar, tipo, 200 e aqui eu vou colocar 50. Ó, basicamente, o que ele tá fazendo, né? Ele foi até o final da row, né? Como a gente tá com a direction row, ele foi até o final. Só que a partir do momento que o elemento 5 não cabe mais aqui, ele foi para baixo. Então ele quebrou a linha, né? Isso é uma parte muito importante que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com esse display flex para aprender como quebra a linha, né? E aí, tipo, da mesma forma, dá pra gente colocar, ó, justify content. Vou colocar center. Então, o que vai acontecer? Eles vão estar alinhados centralmente, né? Que é o eixo principal. E se eu coloco o align items center também? Eles também vão alinhar centralmente. E aí, pessoal, entra em mais uma última propriedade. Só para mostrar para vocês aqui, ó, que tem o flex e tudo mais. E essa, ó, existe o justify content. E aí existe o align items, que eu já ensinei para vocês, né? É pra gente conseguir alinhar os itens. Então, no eixo que não é principal. Só que aqui existe uma propriedade que confunde todo mundo. Que existe o align items, que é esse aqui, né? E existe uma propriedade que é o align content. Qual que é a diferença dos dois? Isso geralmente confunde bastante gente quando está aprendendo. É porque basicamente o align content, ele vai alinhar a linha aqui, ó. Então, quando eu coloco o align item center, ele está alinhando cada um dos elementos. Então, tipo, ele está olhando muito mais para o item. Por isso que é align items, né? Ele está olhando para o item mesmo. Quando eu coloco o align content center, ó, ele está olhando para a linha. Então ele para de olhar só para os elementos. E ele vai realmente olhar totalmente para a linha que está aqui. Então, no caso, essa linha aqui, ela vai ter uma e duas. As duas estão alinhadas centralmente. Então, olha que coisa super interessante, né, pessoal? Aqui a gente já passou por quase todas as propriedades, mas existem algumas coisas que são super importantes. Deixa eu voltar aqui no items. Então, esse content vocês só vão utilizar quando, assim, o elemento de vocês tem mais de uma linha, né? Geralmente vai ser o items. E aqui existe, por exemplo, ó, o flex start. O flex start vai ser a mesma coisa de alinhado para left, para esquerda, né? É tipo o start. Sempre, pessoal, o justify content é o elemento principal. Então, no caso, ó, se eu troco aqui, eu coloco flex, direction, column. Aí ele muda tudo, né? Aí, por exemplo, agora ele tá... O eixo principal é a coluna, então ele tá em cima na coluna. Aqui, ó, olha que interessante. Se eu coloco agora o flex end, ele vai pro final, né? É a mesma coisa de estar no bottom. E se eu coloco uma propriedade que chama, ó, space... Ó, existem três, ó. O space around, o space between, o space evelyn. Eu vou colocar o space between. O que acontece? Eles ficam, ó, o space between, né? Então, é o espaço entre eles. Eles deixam um espaço igual, assim, entre eles. É super interessante essa propriedade. Existe uma que é, por exemplo, o Space Evelyn. Então, ó, essa daqui, o que acontece? Antes, eles estavam com espaço máximo, os dois de cima. No caso, como isso é uma coluna, né? Esse daqui, ele estava encostado no top. E esse daqui, ele estava encostado embaixo. Quando eu coloco esse Space Evelyn, basicamente, ele deixa cada um desses espaços com o mesmo tamanho. Então, você pode ver que esse espaço é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse e o mesmo que esse. Só que esse espaço e esse, eles estão iguais também nessa coluna, mas eles estão diferentes desse daqui. Se eu tiro da coluna aqui, eles já ficam iguais também, né? De novo. Então, pessoal, essas propriedades aqui, elas são super interessantes. Dê uma olhada no site do W3School, porque aqui ele mostra tudo, ó. Por exemplo, o Space Around. Então, ó, aqui o que ele tá falando, ó. Ele coloca as linhas com espaço antes, né? Between e depois deles. Então, coloca antes, entre e depois deles. Vamos ver, ó. Vamos fazer o teste. Vamos ver aqui, ó. Around. O que tá acontecendo?
Aqui ele coloca esse espaço, coloca um espaço maior entre os dois e depois coloca um outro espaço que é o mesmo desse aqui. Então é exatamente como que o site do W3School tinha falado, né? Então, pessoal, nisso daqui vocês já estão totalmente entendidos, assim. Deixa eu vir para mais algumas propriedades que podem ser, que elas são interessantes, né? Que é basicamente o reverse. Então, tipo, quando a gente coloca aqui, ó, eu vou colocar flex direction, e aqui a gente aprendeu a fazer o column. E se eu quisesse inverter esses elementos? Porque às vezes isso é legal, principalmente quando a gente fala de responsividade, né? Então, ó, vocês estão vendo, aqui vai dar algum bug, né? Que eu não coloquei, mas ó, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E se eu coloco, por exemplo, ó, se eu coloco aqui e eu coloco row reverse, ele basicamente ele inverteu, ó. Na primeira linha tá 1, 2, 3, 4 e na segunda linha tá 5 e 6. Então ele basicamente ele inverteu tudo. E a mesma coisa acontece na coluna também. Então, ó, column reverse. E aqui ele mostra, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tiro o reverse, ele basicamente fica numa coluna normal. Então, tipo, isso é super interessante, assim. E vamos ver, ó, o que mais que a gente tem para pegar? Sempre olhando para a documentação, né? Ó, aqui ele fala, ó, o centro perfeito. É só colocar tudo como center. E aí já fica certinho, né? Uma última coisa que eu quero ensinar para vocês, ainda falando sobre flex, é basicamente essa parte do flex items, ó. Que o quê? A gente estava sempre organizando aqui, ó. Deixa eu deixar para cá agora. Isso. Ó, deixa eu voltar mais um pouquinho, porque eu acho que agora vai ficar muito assim. Show! Essa parte aqui é basicamente para a gente organizar os próprios itens, né? Então, existe uma propriedade muito legal que chama order. E depois vocês podem dar uma olhada em todas essas propriedades. Eu não vou explicar uma por uma, porque eu acho que é mais vocês olharem a documentação. Estou ensinando os princípios, assim, do Flexbox. Mas existe essa parte de order, que ela é super legal. Então, por exemplo, ó, existe esse card aqui. E aí, ele tá mantendo a ordem que a gente coloca aqui no HTML, né? Mas e se eu quisesse mudar a ordem disso? Eu posso colocar, por exemplo, um style, porque eu vou ter que mudar o item mesmo, né? Deixa eu ver se a tela aqui tá atrapalhando. Vou subir um pouquinho, que ela não atrapalha, né? E aqui a gente pode colocar, por exemplo, ó, o order e coloca, tipo, 1. E aí a gente pode fazer a mesma coisa com os outros, ó. Aqui, pessoal, para selecionar todas as linhas, é só apertar Alt, que aí vocês já conseguem selecionar tudo, fica bem tranquilo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ficou certinho, né? Tá do mesmo jeito. Mas e se eu quisesse, tipo, por exemplo, reorganizar essa ordem, né? Eu quero que 1, na verdade, ele esteja na posição 2. Então, ó, 1 e 2. Vocês podem ver que ele trocou aqui agora, ó. Aqui tá o 2, aqui tá o 1, tá o 3 e o 4. Isso pode ser bem interessante para quando vocês querem colocar uma ordem muito específica entre os elementos. Isso sempre funciona do mesmo jeito. E uma coisa também muito interessante, pessoal, sempre olhem por meio do inspect aqui, ó. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês virem, é porque como eu tô mostrando a tela dividida, fica meio difícil aqui da gente analisar, mas ó, eu vou subir um pouquinho e nessa parte aqui de estilos, se eu for bem aqui para baixo, o que que acontece? Dá pra gente olhar, tipo, o padding aqui de cada elemento, a borda, a margem e o elemento dele inteiro. Então, ó, se eu seleciono, por exemplo, agora o próprio card aqui, dá pra gente ver que ele tem um tamanho de 200 e é 50, ó, 200 de largura e 50 de altura, né? Que é basicamente o que a gente tinha colocado aqui. Isso ajuda bastante vocês a entender como... Ó, e aqui vocês podem ver que ele tá se reorganizando, né? Dependendo do tamanho que eu coloco a tela. Por quê? Porque a gente colocou 50 VH, que é 50 do tamanho da tela do usuário. Então, pessoal, tudo isso vai ajudar bastante, assim, vocês. A gente já aprendeu ordem, já aprendeu tudo, mas ainda falta um último ponto que ele é bastante legal, que é, beleza, mas por que eu vou usar isso? Como que eu deixo, por exemplo, uma tela responsiva? Pessoal, é muito fácil. É muito fácil mesmo quando a gente trabalha com flex. Por quê? Agora eu vou tirar a column aqui. Ó, vou deixar wrap. Beleza, tá certinho. E aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, space between. E eu vou deixar mais alguns cards aqui. Eu vou tirar essa ordem aqui dos cards. Espera aí. Só pra ficar certinho.
Aqui eu acho que não tá atrapalhando, deixa eu subir um pouquinho a tela. Aqui tá todos os nossos cards, né? E eu vou colocar, tipo, ó, mais 2. Aqui vai ficar com 6 mesmo, porque tá tranquilo, né? Então eu coloquei mais 2. E aqui, basicamente, a gente tem, ó... Pera aí, deixa eu trocar aqui, ó. A gente tem 7, 8, 9. A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cards. Numa tela responsiva, o que vai acontecer, né? Eles provavelmente vão ficar todos estranhos. Por quê, pessoal? Porque é complicado, né? Numa tela responsiva, se eu coloco, por exemplo, para iPhone, a gente tá falando que ele tem que ficar com display flex. Então, tipo, ele tá ocupando, nesse caso aqui, ó, os 200 pixels. Ó, eu vou até dar uma olhada. Ele tá ocupando os 200 pixels, só que vai ficar todo estourado aqui na tela. Por isso que ela ficou super estranha, né? Como que a gente faz, geralmente, quando a gente trabalha com tela de celular? Tipo, a tela de computador, eu quero deixar ele como linha. Mas a tela de celular, o que pode acontecer, né? Eu quero deixar ele como uma parte realmente de coluna. Porque o celular, ele é mais pequeno. Ele é menor, né? Mais pequeno, ele é menor. Então, pessoal, quando a gente olha aqui, ó, também no site do W3School, aqui ele mostra, ó, a parte responsiva dele. E existe uma propriedade, eu vou passar mais rápido agora para vocês, mas eu posso fazer um vídeo mostrando realmente como que funciona isso, né? Mas existe essa propriedade que é o media. Então eu vou praticamente copiar ela aqui e eu vou colocar aqui embaixo. O que é essa propriedade do media? Ih, faltou um aqui. Aí ele ficou certinho. O que essa propriedade do media fala, né? Eu vou até tirar aqui, ó, flex container. Essa propriedade fala que essa daqui é o elemento padrão. Então eu quero que esses elementos aqui, todo o nosso site, ele reconheça por meio dessas tags, por meio dessas partes do CSS. Mas, quando o elemento está com menos de 800 pixels de largura, eu quero que ela obedeça uma outra regra de propriedade. Então é basicamente assim que a gente faz as partes responsivas, né? E como que a gente vai organizar essa parte de trocar, por exemplo, em vez de estar display flags aqui, com flag direction row, a gente vai colocar como coluna. Então, olha, pessoal, tanto que é simples. Aqui eu estou definindo que é menos de 800 pixels, né? Dá até pra gente deixar menor, mas por enquanto eu vou deixar assim. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse container cards. Então, eu quero reescrever essa classe, mas como eu te falei, se eu não colocar nada aqui, o CSS ele vai obedecer a classe padrão, que não tem nenhum media. Então, eu vou simplesmente colocar o flex direction column. E pronto. Tá tudo em coluna, né, pessoal? Então, olha aqui, eu vou até expandir a tela e mostrar para vocês como que funciona, né? A gente colocou que o tamanho mínimo dele, ó, se eu coloco aqui responsivo, eu acho que essa parte aqui, ele tá bugando do meu, viu? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar a parte pra direita aqui. Esse DevTools aqui tá meio que dando algum probleminha. Mas, ó, eu vou deixar assim. Assim ele fica tranquilo. Beleza. Ó, o que tá acontecendo? Vocês estão vendo que tem um número aqui, que é basicamente a largura, né? Então, ó, se eu desço aqui, tá com 1.900, 900 e pouquinho, quase indo para 800, e aí ele muda. Ele vai para uma parte de coluna. Então, olha que interessante, ó, se eu mudo aqui, por exemplo, vamos deixar uma... Ó, aqui tá column, né, que é o jeito que eu queria fazer mesmo. E o que a gente pode fazer, ó? Aqui tá space between, né? Que é provavelmente, deixa eu colocar... eu percebi que faltou o 6 aqui, né? Deixa eu colocar aqui o 6. E aí ele fica certinho, ó. Ele tá com vários aqui, enfim, tá até o 9. Só que aí, para uma tela de celular, o que eu quero fazer? Eu quero colocar que esses dois aqui, eles estão tudo center. Ó, como esse daqui eu não vou alterar, eu não preciso copiar ele. Então eu posso só copiar esse aqui, colocar center também. Então, ó, se eu coloco assim... Opa! Se eu coloco assim, ele fica totalmente centralizado. Olha que interessante, ele tá centralizado, os dois, né? Porque o que tá acontecendo é que tá com aquele wrap. Então, ó, se eu tiro o wrap e eu tiro alguns aqui, é porque no caso eu não poderia ter deixado essa altura aqui máxima, né? Se eu tiro esse 50 VH, aí ele fica sempre da altura certinho. Dá pra eu copiar
todas as... Ó, deixa eu copiar mais um monte de div. E vocês podem ver que ele vai ficar assim. Se eu mudo um pouquinho a tela, ele vai ficar com todas aqui, certinho. Só que ele ficou até um pouquinho estranho, né? Então, pessoal, é assim que a gente faz a parte da Flexbox. E, basicamente, deem uma olhada muito grande na parte do W3 Scoop, que vai ajudar bastante vocês. Show, pessoal! A gente conseguiu completar todo o nosso tutorial aqui, né? Espero que vocês tenham entendido. É muito essencial na vida de vocês, de programador mesmo, ter o conhecimento disso para um programador de front-end é o básico do básico. E é importante que vocês entendam o porquê que é desse jeito que funciona. Entender principalmente aquela parte do eixo principal, do eixo secundário, sabe? Quando vocês entendem isso, a responsividade, fazer todos esses layouts ficam realmente muito simples. Eu vou deixar, tipo, um artigo aqui também, que é basicamente do nosso blog explicando tudo isso por texto, assim. E se vocês quiserem ver tudo isso aplicado na prática, realmente fazendo projetos, a gente tem a First Day, que ensina e te leva do zero até um programador contratado por meio de projetos práticos. Então você vai estar fazendo portfólio por meio de um monte de projeto prático, só que não é projetinho que você só faz uma coisa tranquilo, não. A gente faz um sistema inteiro para uma academia. Eu vou deixar o link aqui embaixo também e espero que vocês tenham gostado, comentem, dê like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!